Já terminámos o estudo anterior do estudo da palavra. Não acabámos de estudar a palavra porque temos-la sempre que fazer, quer a título individual, quer aqui até a nível do culto de mulheres. Portanto, já temos trabalho de casa para o próximo mês e, se Deus quiser, acho que será um hábito bom a manter. De qualquer modo, aquilo que eu estava a orar sobre o que é que vos devia falar, ainda que isto seja uma coisa, pode ser um episódio só hoje, ou um ou dois episódios, não é uma série longa de televisão, é um documentário, é curtinho. Portanto, vai haver alguma continuidade, se Deus assim quiser, mas não é um estudo longo que vamos começar a fazer, se bem que isso está assim um bocado marinado e que continuemos a orar para que Deus nos dirija acerca do que possamos falar. Mas o que eu queria falar com vocês era acerca desta questão de identidade. Eu lembro-me que eu já tinha falado num culto de mulheres sobre isto. E depois fui ver os meus apontamentos e no ano de 2012, penso que em junho ou julho, já não tenho certeza, eu falei sobre esta questão da nossa identidade, de quem somos. Não garanto que algum de vocês ainda se lembre disso, se cá esteve nessa altura, e será uma mais-valia falarmos. Isto porque hoje em dia é muito atual esta questão da identidade, especialmente porque está a ser minada, corroborada, questões básicas como o género, como ser homem e ser mulher, e que hoje está a ser posto ponto de interrogação em relação a tudo isto. E importa que nós, crentes, tenhamos uma postura correta, e antes até podemos ajudar outros que tenham dúvidas nessa área, nós estarmos seguras do que é ser homem, do que é ser mulher, e estar seguras, mais do que na opinião da A, B ou de C, ou até na minha própria, estar seguras de segundo a palavra, porque nós sabemos que ela é que é infalível, ela é que é a verdade, sempre verdade, e portanto se temos que ganhar convicções, até para o século XXI, sobre esta questão, é sempre na palavra. Nunca há de ser um especialista A, B ou C, num livro que saiu, na opinião de um irmão muito iluminado na Bíblia, mas será sempre no que a própria Bíblia diz. E a Bíblia é esse livro atual que fala de tudo, inclusive disto, da questão de que é ser mulher e do que é ser homem. Sem dúvida que nós começarmos por ver este versículo, que é a base e é o princípio de tudo, porque é que Deus criou, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Foi estas as duas divisões que Deus fez, homem e mulher. Não há terceiro sexo nem terceira opção, nem há as 1001 opções que quando se faz uma inscrição no Facebook aparece. É-se homem ou é-se mulher e ponto. E não há mais nada além disto. Foi isto que Deus criou e no cerne o ser humano é sempre uma outra. Ele pode se intitular de muita coisa e pode achar muita coisa. No íntimo dele até pode achar que sim, que é diferente, mas ele está sempre de um lado ou no outro. Não há aqui nada mais além disto. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Gênesis. Nós já vamos mergulhar um bocadinho nessas passagens, porque é à luz da Bíblia que nós temos que estar realmente. Mas eu quero que vocês percebam que, apesar de haver esta confusão e barulho no mundo acerca desta questão do género, acerca do que é ser um menino e o que é ser uma menina, do que é ser um homem e o que é ser uma mulher, da possibilidade de eu de um passar para o outro, ou de eu ser uma coisa alternativa, que nem sequer existe nome, apesar de haver esta confusão toda, nós como mulheres hoje podemos ter estas convicções à luz da Bíblia, mas temos que regressar até aqui no início de tudo. Temos que ir sempre ao princípio de tudo. Se eu quero saber quem eu sou hoje, eu tenho que saber quem eu sou no passado. Por isso também saber quem vai ser o meu futuro. E o meu passado é Eva e Adão. E eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá ao registro da narrativa para saber que quando Deus criou este protótipo de homem e de mulher, como é que Ele o quis. Porque a partir daí houve degeneração. Mas o original, como é que ele era. E tem que ser nessa base. E até vos digo mais, nós hoje, na presente dispensação, somos muito mais privilegiadas do que Eva alguma vez o foi. Porque nós podemos ser redimidas e chegar a um patamar que nenhum ser humano no Velho Testamento alguma vez o foi. E então, apesar de hoje o que nós vamos ver à luz da Bíblia é o modelo original, o formato original, a forma que Deus fez para o homem e mulher, espero depois em breve falar com vocês e mostrar-vos como nós hoje
podemos ser redimidas, apesar da história negra e de pecado e de trevas que a partir de Gênesis 3 começou, até aos dias de hoje, na presente dispensação e em Cristo e na salvação que temos nele, nós temos muito mais e muito melhor do que Eva e Adão alguma vez tiveram. Só para vocês verem a grandiosidade e a maravilha da salvação e do Salvador que temos. Mas isto fica em stand-by, porque nós agora vamos puxar a cassete toda para trás. Esta versão, os mais novos não sabem o que é puxar a cassete, mas vamos abrir em Gênesis 1, e fica fácil descobrir o livro de Gênesis, porque é o primeiro da Bíblia. E eu vou ler convosco o capítulo 1 inteiro. Vamos ler o capítulo todo. É sempre tão bom ler acerca da criação e ver o poder de Deus que dizia e acontecia. E perceberem, estejam com atenção agora que nós vamos ler do princípio, a mente divina a fazer patamar por patamar na criação. A criação não é ao caso. É uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, porque esta que está em cima precisa da que está em baixo. Está tudo interligado. Isto é a mente divina deste Criador perfeito. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou à luz dia, e às trevas noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, e um luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: fortificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra. E toda a árvore em que há fruto e que dê semente, ser-vos-á por mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será por mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aqui está a narrativa dos 6 dias da criação, e agora no capítulo 2 ele vai especificar alguns pormenores, inclusive nesta questão da criação do homem no dia 6. Vamos ler o capítulo 2 também, está bem? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali há abdélio e a pedra sardónica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. E havendo depois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda a alma vivente, esse foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idónea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É bom reler tudo, não é? Reler como é que Deus criou todas as coisas e como é que é os pormenores, de onde é que aparece o homem e como é que depois aparece a mulher. De qualquer modo, eu gostava muito de frisar, irmãs, é esta questão de o poder da palavra de Deus. E disse Deus, e acontecia, tal e qual. Disse Deus, haja luz e houve luz. Esta questão da vida, do poder de Deus, do poder criador. Ele diz uma palavra e as coisas acontecem. Não é de estranhar que depois, quando nós hoje temos a palavra por escrito, esta palavra crie vida em nós e seja o suficiente para trazer um morto para a vida e transformar, ainda hoje, milhares e milhares de anos depois de ter sido escrita, transformar vidas. Que maravilha. O salmista ficava muito impressionado com esta questão da criação e deste poder da palavra de Deus, e diz assim no Salmo 33, que a televisão desligou.
Diz assim o Salmo 33, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca, e ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque ele falou e foi feito, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Eu gosto disto, falou, foi feito, mandou e logo apareceu. É este o poder de Deus, coisa que nenhum ser humano, nem em laboratório, nem em alguma parte, fala uma coisa e elas acontecem do nada. Isto deve, sem dúvida, impressionar. Nós vemos que no meio do cosmos, quando Deus está a criar lei e a natureza, e é maravilhoso porque Deus, quando faz a criação, cria leis para sustentar. Deus não criou o Sol e a Lua, que ele até aqui nesta versão até não diz, e depois tinha que estar a segurar porque ele não agarrava. Ele criou a lei da gravidade. Portanto, ele criou leis, instituiu, e esta questão de falar do animal segundo a sua espécie, da árvore segundo a sua espécie, e são leis. São leis que Deus estipulou para salvaguardar a integridade do que é uma maçã, ser hoje e amanhã. Então, foi contornos que Deus pôs, que parecem pormenores, mas não são, porque o homem é tão doido que quer usurpar isso também, quer misturar as espécies, quer fazer confusão, quando Deus estipulou as coisas sem haver confusão e de não haver possibilidade de cruzamento entre espécies, salvo raras exceções, exatamente para salvaguardar a integridade de cada um. Então Deus faz estas leis, sustenta este universo, não satisfeito com isso tudo, conversa entre os três, porque os três são um. Eu acho que estão a giro isto, uma conversa entre a Trindade. Vamos fazer o homem, vamos, plural, vamos fazer o homem. Vamos criar este ser especial, vai ser acima de toda a criação, acima de qualquer animal. E olhem que Deus criou milhares e milhões de animais, no mar, nos céus, na terra. O poder criador dele podia estar exausto e assim, olha, já chega, vamos aguentar isto um bocadinho, a gente já mete aqui mais alguém. No próprio dia, do sexto dia em que ele cria tantos animais, ele introduz o homem e faz este versículo que nós lemos há bocadinho. E criou Deus o homem, e neste caso aqui o homem é a humanidade, e nós percebemos que muitas vezes na Bíblia é referido o homem, e é homem e mulher, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, plural, não é? Deus o abençoou e lhe disse, o que ele vai dizer agora é para os dois, para o homem e para a mulher, não há divisão aqui. Fortificai e multiplicai-vos. É fácil perceber que é preciso dois para isto, certo? E enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Muitas vezes nós achamos que Adão era o líder, e ele era, mas quando era nesta questão de dominar, e aqui o dominar não é esta palavra má, eis que vou dominar o mundo, como a gente vê nos filmes, que o vilão quer sempre dominar o mundo. Aqui o dominar é ser responsável. Fica completamente diferente. Se nós lemos este versículo, ser responsável sobre os peixes no mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move na terra. Tu és responsável e tens autoridade. Os animais têm que se sujeitar ao que tu dizes. Tens que os domar. Aqui não havia problemas de os domar porque não havia animais maus. O leão era de fazer festinhas, era um gatinho que fazia ronron. Portanto, mas esta questão do dominar, de tu seres responsável, de tu cuidares. Era para os dois, é plural, abençoou-os e deu-lhes esta indicação. Apesar de no capítulo 2 nós percebemos que eles são desfasados. É primeiro criado um, depois é criado o outro. Não é por acaso, mas aqui na narrativa do capítulo 1 é apresentado os dois juntos porque está-se a falar da raça humana. Humanidade. O homem só tem duas possibilidades, homem e mulher, mas muitas vezes é chamado homem e está-se a falar dos dois. Está bem? É importante nós percebermos isto. Então, este é o que eles têm em comum na criação. Eles têm diferenças, mas esta parte eles têm em comum. Os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando nós pensamos assim, o que é ser feito à imagem e semelhança de Deus? Aqui o próprio versículo 28 já explica, domine. Não foi isso que Deus disse quando estava a falar? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine.
um dos reflexos de ser a imagem e semelhança de Deus era dominar. Da mesma maneira que Deus domina o universo e o mundo. Percebem? Ele estava a ser um representante de Deus quando domina. O homem e a mulher estariam a ser. Mas existem outras características que mostram o que é ser feito à imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que nós somos... Porque nós ainda hoje somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos perfeitos. Adão e Eva neste estágio eram, mas nós já não somos. Mas nós também refletimos a imagem de Deus. Refletimos quando temos um pensamento lógico, diferente dos animais, e mostramos que somos acima da criação. Refletimos quando temos uma consciência moral. Um cão, um gato pode sentir-se constrangido por fazer alguma coisa menos boa, e os donos sabem quando eles fizeram, mas não têm consciência moral como nós temos do que é certo, do que é errado, como o nosso Criador tem. Temos liberdade de escolha. Foi dada a liberdade de escolha logo a Adão e Eva, quando da criação. E a prova disso é que eles tiveram possibilidade de escolher mal, mas eles tinham possibilidade de escolha. A imaginação é um dádiva e um dom que Deus nos deu. A imortalidade. Um animal, quando morre, acaba. O ser humano, não. A alma continua. Para a condenação eterna ou para a vida eterna. Mas a alma continua. Imortalidade. É um traço do nosso Criador. E a nossa alguma criatividade. Nunca tanta como Deus. E basta olhar para a natureza e ver os animais maravilhosos, lindíssimos. A paleta de cores que Deus usa. Perfeito. Não há nenhum criador de moda hoje que não se inspire na natureza para ter cores, porque as cores já foram todas criadas. Deus já criou todas as coisas. E isso mostra a criatividade dele. E nós, seres humanos, refletimos isto assim, muito discretamente, mas refletimos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher, patamar igual, sem superioridade, sem inferioridade, os dois no mesmo patamar, os dois com a mesma missão. Deus falou para os dois. Pronto. Isto é o que há em comum. E agora vamos ver o que há de diferenças, porque elas as há e vocês penso que bem as conhecem. É interessante reparar, e foi só quando eu estava a preparar este estudo que se destacou para mim, que o homem já fazia falta antes da criação, antes de ser criado. Ou seja, ele quando criou, ele já foi comatar uma falha que estava a haver. Nós vemos isto neste versículo que lemos há bocadinho. O que é que está a passar com... ok. Mas se calhar era preferível ligar a bateria, porque eu acho que ele já está a começar a... este versículo que diz assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. É uma indicação. Então é engraçado, ele só vai aparecer nos versículos à frente. Mas antes já estava a dar a indicação que ele estava a fazer falta. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face... Está aqui também. Ou não está? E um vapor regava sobre a face da terra. Então, Deus já tinha semeado a erva e árvores, mas como vocês sabem, ainda até o dia de hoje é preciso regar, não é? Isso nós nos lembramos bem quando esquecemos de regar aquela plantinha na cozinha e ela morre. Se não for regada, não vai crescer, não vai frutificar. E nesta altura não havia chuva, não houve até aos dias de Noé, por isso é que foi tão estranho quando ele começa a falar de um dilúvio, um bocado água do céu, nunca caiu, porque vinha uma nuvem que... um vapor que passava e que regava toda a face da terra. Mas é tão interessante este pormenor de que o homem estava a fazer falta, porque era preciso regar, mas era preciso cuidar também, era preciso lavar a terra. A terra precisa de ser tratada para que tudo possa crescer. E o homem ainda não tinha aparecido, Deus ainda não tinha criado, vai aparecer agora, nesta altura. Ele vai aparecer com uma função, vejam que ele já está a fazer falta. E a função dele é lavrar, correto? E Deus dá sempre função e missão, quer ao homem, quer à mulher. Não é uma coisa à deriva. Não fez Adão e deixou-o no jardim a usufruir da paisagem. Ele deu-lhe trabalho, ele deu-lhe uma missão e um propósito. E ele, quando o cria, e vocês sabem como é que ele foi criado através do pó da terra, Deus dá-lhe esta
missão. E tomou o Senhor Deus o homem, depois de soprar o fogo da vida, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Missão, ponto. Por isso essa ideia de que nós vamos lá para o céu e vamos andar a saltar de nuvem em nuvem, irmãs, não é real, porque Deus, quando cria, quando faz, sabe que nós não fomos feitos para andar à deriva. A nossa mente é perigosa demais quando tem muito tempo livre. Implica nós fazermos, implica nós trabalharmos, como sinal de estarmos com uma missão aqui na Terra. E com Adão foi exatamente isto. É como se Deus estivesse a dizer assim, olha, Adão, tu és tão importante para mim, pá, tu és o pináculo da criação. És mesmo o topo do topo da criação. De tudo o que eu fiz, pá, tu és para mim o mais importante. E eu quero muito que tu trates aqui do jardim. Olha, o jardim tens muita coisa para fazer e que tu estejas a lavrar e que tu estejas a guardar. Eu podia fazer isso. Eu já fiz mais do que isso, Adão. Eu fiz do nada e as coisas aconteceram. Mas eu quero que sejas tu a fazer. Eu quero que sejas tu e assim nós vamos cooperar um com o outro. Olha que bom. Porque no final do dia, quando Deus aparecia no jardim à conversa, olha, Deus, aquela árvore, bem, eu experimentei o fruto daquilo. Aquelas conversas de quem está na obra. E é hoje em dia assim também, hoje, na presença de dispensação. Deus não precisa de nós para nada, irmãs. Mas Ele quer nos usar. Ele quer, e chama-nos seus cooperadores. Não é porque Ele sozinho não pudesse fazer, mas porque nos quer ligar, porque nos quer usar, porque nos quer ter proximidade de nós dizermos ao Senhor, sei com aquela coisa, sei com aquilo, sei com isto, porque estamos na obra, porque estamos envolvidos, porque Ele é importante para nós. Pronto. Esta foi a missão de Adão, lavrar até percebo, porque precisava-se para manter o ecossistema, mas guardar. Guardar do quê? Porquê é que ele tinha que guardar o jardim do Éden? Já pensaram? O mundo era perfeito, não havia pecado. Guardar. Guardar a gente quer alguma coisa que quer proteger. Guardar o jardim. Ele tinha que guardar mesmo, porque no quintal dele andava lá um animal disfarçado, muito perigoso. E um dia, um bocadinho mais à frente, na narrativa bíblica, mas não se sabe quantos séculos, ou quantos anos, ou quantas décadas passaram, que eles viveram em perfeita harmonia, um dia aquele animal deu problemas para toda a humanidade. Adão tinha que guardar. E, infelizmente, quando Gênesis 3 começa, ele não o estava a fazer. Guardar de um perigo, exatamente porque eles tinham liberdade de escolha. Porque Deus não os fez robôs. Então, eles tinham que estar atentos. Se Deus diz que é para guardar, Adão, tu guardas. Muito bem. Então, quando nós queremos perceber qual é a essência da masculinidade, quando nós queremos perceber o que é ser homem, o que é que difere de um macho para homem, porque macho, todos nascem, ou machos ou fêmeas, mas se tornarem-se homens ou mulheres é uma questão de caráter, é uma questão de crescimento, de maturidade. E o que faz um homem ser homem é esta questão de chegar à frente, de ser corajoso, esta questão do proteger, é esta questão do desbravar, é esta questão do iniciar, é esta questão de ser ligado para o mundo exterior, é este conquistador, é este guerreiro. Eu gosto desta ideia do proteger e isto instintivamente faz parte do homem e pena é que hoje em dia não seja incutido nos mais pequeninos e vão por aí crescendo o de defender os mais fracos, de defender a mulher, o de ser iniciativa, o de ser arriscado, o de fazer aquilo que não lembra a ninguém. Quem é mãe de rapazes sabe disso. Os rapazes vão buscar com cada uma, que não lembra a ninguém, aquela ternurenta das meninas brincarem com as bonequinhas e eles, se não se tiver cuidado, mandam-se não sei de onde e fazem não sei de onde, porque são corajosos, porque são ousados. Isso tem que ser controlado, obviamente, não é? Não vai-se deixar só por ser rapaz fazer o que lhe passa na cabeça, mas isso faz parte do instinto e do DNA que Deus lhe deu. De ele ser corajoso, de ele ser ousado, da mulher estar reticente e ele vai lá à frente. Isto faz parte da natureza e faz parte do Adão. Adão era assim. Adão era ligado ao mundo exterior. Antes da criação de Eva, Deus dá a Adão a tarefa de dar nomes aos animais. É uma posição de liderança, de domínio, de estar a controlar e ser responsável pela criação, como Deus lhe tinha dito. E isso vemos um Adão satisfeito a fazê-lo. Estava tão entretido no meio daquilo tudo
que nem se apercebia de uma questão interior que ele tinha falta. Era uma adjuntora. Ele estava a sofrer de solidão e não sabia. Porque lá está, o homem é mais exterior e Deus tinha que arranjar uma peça que encaixava nele que era mais interior, que era mais emoções. Então Deus vai criar a mulher. Sem ele se aperceber dessa necessidade, mas Deus, é interessante que quem deu conta que as coisas não estavam bem é Deus. Adão andava na boa, andava lá no jardim, era estranho que havia o leão e a leoa, a girafa e o girafo, mas não havia uma mulher para ele, mas ele andava lá distraído, mas Deus é que diz, não é bom, de tudo o que tinha a correr bem na criação, que era bom, não é bom que o homem esteja só e vai providenciar para isto. Antes de nós entrarmos na descrição da Eva, deixa-me-vos dizer só que os fatores da criação não foram arbitrários. Não foi por acaso que Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. E o apóstolo Paulo vai falar isso mais à frente e usa este argumento aqui da criação da ordem dos fatores, que não foi a mulher que veio do homem, não foi o homem que veio da mulher, mas foi a mulher que veio do homem, e o fator de criação quem foi primeiro criado foi o homem e depois a mulher. E isso é importante, não só foi importante no Jardim do Éden, numa questão de ordem, mas é importante para hoje a Igreja e para hoje a família. Esses fatores têm muita importância. E quando Paulo quer explicar a ordem que tem que haver, hierárquica, que não tem a ver com superioridade ou inferioridade, mas a ordem que tem que haver, porque Deus não é o Deus do caos, na Igreja e em relação à família também, ele vai buscar este argumento aqui de Gênesis 2. A ordem dos fatores é importante. Vejam só comigo esta passagem. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. E agora, olha, aqui a razão. Também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Da mesma maneira que faziam falta um Adão no Jardim do Éden, fazia uma falta para uma Eva para um Adão. Ela foi criada por causa do homem, porque ele, assim como estava, não estava bem. E esta já é uma missão dela. Ela foi criada por causa do homem. O homem foi criado porque Deus quis e porque Deus queria no jardim alguém a cuidar do jardim. Mas a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, aqui o Paulo a comatar e a mostrar a presente dispensação, os homens não se acharem que são os maiores e superiores. Todavia, nem o homem é sem mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem agora provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Só para mostrar que esta ideia de machismos, que durante séculos e ainda hoje é muito presente, não tem base bíblica e nunca foi suportada por Deus. Apesar de fazer diferenciações, Deus nunca humilha um a favor do outro, nem dá poder, nem sequer institui ao homem, sujeita-te a mulher. Ele diz que mulher, sujeita-te ao teu marido. É livre, é espontâneo, nunca é uma obrigação. Então nós já percebemos que este argumento, quando é utilizado, vejam que o pecado não tinha entrado ainda, pô não. Ainda era um mundo perfeito. Esta questão das ordens, dos fatores da criação, não havia pecado. Portanto, esta instituição que Deus criou aqui em Gênesis era no mundo perfeito. Não foi o pecado que fez com que o homem fosse líder e a mulher devesse ser submissa. Isto já era algo que fazia parte do plano original de Deus e o pecado, infelizmente, abriu o abismo entre as duas coisas, mas não criou. Estas coisas já existiam, esta estrutura já existia. Então nós percebemos que o homem foi feito do pó da terra, certo? Nós percebemos que os animais foram feitos da terra. Já se tinham pensado nisso? Que os animais foram feitos também do pó da terra. E havendo depois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, nos trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, esse foi o seu nome. E depois aquele versículo de baixo é o do fôlego da vida. Então os animais foram feitos da terra, Adão foi feito da terra, a mulher foi feita de uma maneira diferente.
Ela também é terra, ela também é pó, porque se Adão é feito de pó, quando é tirado um bocadinho dele, também se tornou pó. Mas a maneira como ela foi feita, eu acho que mostra uma atenção e um carinho muito especial de Deus. Deus podia facilmente ter pegado no pó, ter feito uma mulher, mas ao tirar uma parte do lado de Adão, era para mostrar a ligação e a criação e a união que ia haver entre eles os dois, a complementariedade que deveria existir entre os dois e a ideia de que os dois tinham uma missão. Lembram-se daquela missão: fortificai-vos, multiplicai-vos e dominai sobre a criação. Essa era a missão que eles tinham que estar lado a lado a fazer. Não é um atrás e um à frente, não é um de costas viradas para o outro, é lado a lado, juntos na caminhada. E esta é uma interpretação que eu faço, vale o que vale. E também aqui, quando Deus cria Eva, o Adãozinho estava lá a dormir, e eis que quando ele acorda, dá-se com uma mulher. Uau! Porque se ele já tinha visto animais muito bonitos, nenhum como aquela. E faz assim uma poesia assim um bocado lamechas, mas o homem tinha acabado de vir de uma anestesia geral, portanto não podia dizer muito melhor. Aquela do osso, eis que és osso meu osso, carne minha carne, pronto. Se calhar até foi romântica para Eva, não sei, mas para nós hoje não parece assim muito refinado. Mas Deus também, quando cria Eva, não a deixa Eva à deriva e Adão depois eventualmente acorda e descobre-a por acaso, ele traz lá ela a ele. Havia propósito ali. Os dois não estavam soltos, os dois juntos iam cumprir e fazer mais e melhor. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ela tinha uma missão, lembram-se? Em Coríntios, quando nós vemos que a mulher foi criada por causa do homem, então era lógico que Deus, quando a criou, a trouxe a Adão, era essa a missão dele. É muito interessante que quando Jesus... Quando são feitas perguntas a Jesus acerca do casamento e acerca do divórcio, ele, quando vai explicar, vai sempre explicar isto. Porque no princípio criou Deus o homem e a mulher. Porque no princípio criou Deus o homem e a mulher. Isto porque estava a haver o divórcio, como hoje, infelizmente, constante e insignificante por tudo e por nada, e ele tinha que pôr a razão das coisas no início. No princípio criou Deus o homem e a mulher, um para o outro. E o que Deus une, o homem não separa, e isso encontra-se em Mateus 19:5 e em Marcos 10, versículo 6 a 8. São dois exemplos disso, de Jesus estar a mostrar a importância do casamento e leva para Gênesis isso. Então, se nós temos um homem mais exterior, e ele fisicamente também o é, nós, mulheres, somos mais interiores, somos mais ligadas a cuidar, a nutrir, somos mais ligadas a sentimentos, a relacionamentos. Aquela intuição que a mulher tem de ver ela hoje não está bem, o homem passava e não via nada, porque somos muito mais atentas a esses pormenores, porque somos diferentes, ponto. Não é um melhor que o outro, porque ele tem qualidades que nós não temos e capacidades que nós temos que eles não têm, e por isso nós nos complementamos um ao outro, o homem e a mulher. Mas lá está, ela é muito mais ligada para o interior, para o cuidar, para o tratar. Por isso é que é a mulher que dá à luz, é a mulher que cuida das crianças, ou que deve, pelo menos mais na linha da frente, cuidar dos filhos, porque tem esse DNA para isso, de cuidar, de tratar. Eles, quando foram criados, o homem e a mulher, não foi nunca para competirem, como hoje e como desde o Gênesis 3, mas para se complementarem no sentido de interajuda, no sentido de um ajudar na missão do outro. E é isso a missão que Deus dá ao casal, apesar de, logo depois da maldição, que Deus dá a cada um, haver já sinais na mulher, não só e no homem também, de que ia haver desequilíbrios, de que ia haver abusos entre o relacionamento do homem e da mulher. E é assim que começa o nosso capítulo 3, nós não lemos há bocadinho, mas vocês conhecem bem, em especial porque nós fizemos aquele estudo, Mentiras que as Mulheres Acreditam, e ia sempre bater à Eva, porque aqui foi a primeira mentira apresentada, mas aqui, se eles tinham papéis e se eles tinham funções, o capítulo 3 começa com eles fora do sítio, fora do lugar, fora dos papéis. Começa com a mulher a liderar, mas a não avaliar riscos e perigos. Porque parte da liderança parte do saber avaliar riscos e perigos.
E ela, como não estava habituada a fazê-lo, porque não era suposto, não avaliou o perigo e o risco que era aquela conversa com aquela serpente ali na árvore. Portanto, ela não estava no papel dela, estava fora do sítio, fez com que não tivesse capacidade de fazer o que ela queria fazer, que era liderar. E o homem aceita a autoridade da mulher, porque ele está à margem, porque ela come o fruto e dá-lhe, ela não teve que gritar, oh, não, anda cá, não sei o quê. Ele estava perto, a ouvir aquilo tudo e a não perceber que aquela missão que Deus te tinha dito de guardar o jardim era agora, não. Era agora que tu tinhas guardado este perigo. Ele, como também estava fora do sítio, desajustado, ela está numa posição, não está a medir as consequências. E ele, como está fora do sítio dele, que também não era o sítio certo, ele aceita a autoridade da mulher, mas não aceita a decisão dela. Porque depois, quando Deus o vai confrontar, Adão, o que é que se passou? A culpa foi da mulher. Ela tomou a iniciativa, ela fez uma escolha e eu acatei, mas eu não a escolhi, eu não a fiz consciente, eu não a fiz deliberadamente. E nós vemos duas pessoas fora do lugar, uma da outra, e vemos como eles são infelizes nisso. E hoje em dia, irmãs, vejam lá se não é assim que funciona a sociedade, que funciona o casamento, esta questão da mulher estar a fazer uma coisa que não é suposto. Ela é que está a liderar, ela é que está a mandar em casa, às vezes porque o homem está passivo, mas ela é que está a fazer um papel que não é o dela, desgasta-se muito mais, não consegue fazê-lo porque não se sente plena a fazê-lo, e o homem também, na passividade dele, não está feliz, porque ele não foi feito para isso, porque estão fora do lugar. E foi aqui a primeira vez que isto começou a acontecer, em Gênesis 3, eles a saírem fora do sítio e, infelizmente, a haver consequências graves disso. E nunca uma decisão afetou tanta gente como esta de Eva. É o que ela decidiu naquele dia, de experimentar aquele fruto e desobedecer ao que Deus lhe disse para não fazer, ter consequências até aos dias de hoje. Até aos dias de hoje. E nós somos a prova disso. Termina aqui a narrativa que eu queria vos fazer da criação e da criação do homem e da mulher. E eu gostava muito que nós ponderássemos um bocadinho, e vamos-lo fazer agora juntas, sobre esta questão do que é ser homem e o que é ser mulher. E deixámos um bocado, às vezes, ideias e preconceitos que temos do que é ser homem e o que é ser mulher. E temos cuidado quando levantamos bandeiras em nome de Deus. E ao longo dos séculos já foram levantadas muitas bandeiras em prol de Deus, de coisas abomináveis, tipo uma inquisição que era feita em nome de Deus. E nós temos de ter cuidado em usar o nome de Deus para, às vezes, corroborar as nossas opiniões. E temos que ter opinião do que é ser homem e do que é ser mulher à luz da Bíblia. Não segundo aquilo que eu penso, não segundo a educação que eu tive, não segundo os exemplos que foram importantes na minha vida, não segundo o que a cultura diz ou o que a sociedade diz, mas segundo o que a Bíblia diz. E nós, como mulheres de Deus, temos de ter isso, porque senão nós começamos a fazer caixas muito rígidas do que é ser homem e do que é ser mulher. Porque é que eu acho, ou porque é isso que eu sou, no caso do ser mulher, ser mulher é o que eu sou, tenho que gostar disto, fazer disto, ser assim. E pomos pessoas à margem que ficam presas fáceis do inimigo, porque como elas não encaixam em nenhuma caixa, ficam soltas e pensam, se calhar eu não sou uma, não sou outra. E ficam à deriva. E eu, por isso, estou tanta confusão que hoje há acerca da sexualidade e acerca do género e destas ideologias do género que para aí andam a ser propagadas, porque às vezes há uma rigidez em pôr as pessoas arrumadas em departamentos que Deus não tem essa rigidez. E Ele é que é o Criador e Ele sabe muito bem o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Portanto, vamos limpar as nossas mentes, às vezes, de mentiras. Nós devíamos fazer de volta e meia aquela manutenção de será que estou a ser presa por alguma mentira? Será que há alguma coisa que não é bíblica e eu acho que é? E vamos avaliar isso. E só mesmo para terminar o nosso estudo, queria que nós víssemos esta passagem de Jeremias que mostra realmente o que é que Deus quer da nossa parte. Diz assim... Assim diz o Senhor, não se glorie, aqui não se alegre, não se vanglorie, não se insofle. O sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, nem se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto,
em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado. O destas coisas não é do sábio, do forte, do rico. É da beneficência, juízo e justiça na terra. Isto é uma das maneiras de nós mostrarmos a imagem e semelhança que devemos ter com Deus. O que Deus gosta, o que Deus se agrada, o que enche o coração de Deus, é quando nós refletimos, porque o conhecemos, vocês devem entender e me conhecer, porque eu sou o Senhor, que faço, depois na prática revela beneficência, juízo e justiça na terra, e quando nós fazemos isso porque o conhecemos, nós estamos a ser o melhor exemplo e embaixadores aqui na terra. O mundo precisa disto, desta beneficência, deste juízo e desta justiça.